Salve, salve você que gosta de quê? De um bom bate-papo, informação, seu lugar aqui no Só Resenha. Só Resenha Podcast. Que é um podcast feito para criar interação entre nós, apresentadores, e o convidado, e para matar também a nossa e a sua curiosidade. Diretamente aqui do meu... Multi-estúdios. O maior hub de podcast do Brasil. No Parque Jacarepaguá. Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha Podcast é apresentado por mim e o Tomato, jornalista. E por ele, Marcelo Santos, o curioso, que é a pessoa responsável aqui comigo de fazer desse ambiente aqui a maior sala de bate-papo que você já viu. E esse programa está sendo gravado no dia 19 de março, no mês da mulher. E pela primeira vez o Só Resenha traz uma mulher para a nossa mesa. Estava demorando. Não fugimos do assunto. Estamos dentro do esporte, dentro do futebol, recebendo com a gente aqui a advogada Renata Mansur. Grande Renata. Advogada do TJD do futebol. Presidente do TJD. Prazer. Presidente do TJD, desculpa. Prazer. E por ser o mês da mulher, por ser um programa mais do que especial pra gente por isso, a gente tem aqui um presente também. Uma surpresa, né, Marcelo? Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? Também é a primeira que recebe um presente da gente, além da nossa caneca personalizada. Mas antes do presente, a gente não vai esquecer, não. Até porque hoje a gente não vai esquecer, se vacilar não. vai ser preso, né? Ó, tem um advogado aqui, o negócio vai ficar ruim pra tu, maluco. A gente pede a vocês sempre pra curtir, compartilhar, mas hoje a parada é mais embaçada. Se você não curtir, não seguir, não compartilhar, a gente vai pedir ajuda a quem tá aqui com a gente. O negócio vai ficar feio pro teu lado. Doutora Renata, é um prazer. Obrigado pela sua presença aqui. E nós temos uma surpresa. Uma lembrancinha que bacana. Nossa, do Só Resenha. Nossa, que lindo. Tá Olha, é um prazer estar aqui. Lindas flores. Na verdade, eu queria ofertar essas flores. Uma grisante. Nossa, que linda. Né? Linda. Na verdade, primeiramente, eu queria agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui. Me sinto muito lisonjeada de estar aqui representando todas as mulheres, né? Legal. Até que, enfim, chegou a nossa vez de chegar aqui no Só Resenha. Mais do que uma hora, né? E eu me sinto muito lisonjeada de representar todas elas, e essas flores não são só para mim, são para todas as mulheres no mês da mulher, viu? Muito obrigada pelo convite. Me sinto representada aqui por todas elas. Parabéns pelo mês da mulher, pela mulher vitoriosa, grandiosa. Desbravadora. Desbravadora, né, Marcelo? Desbravadora. Pra gente é uma honra ter uma pessoa com esse peso aqui. Presidente do TJD. Assim, quando a gente cresceu, a gente é de uma geração que a gente cresceu ouvindo histórias de tapetão. Tapetão é um problema caixa d'água. O Eurico manda na federação. Manipulação de resultados. E era um ambiente muito machista, futebol. E hoje a gente vai esclarecer aqui todas essas dúvidas, demistificar tudo isso com a presença aqui da Renata, que vai esclarecer um monte de gente que até a gente, que é do meio, que é boleirão, não sabe. A gente estava aqui fora batendo um papo, nós três, e a gente assim, legal, a gente já sabe o que vai falar. Quando ela começou a falar, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. Vai ser legal. Bom, meus amigos, eu acho que para quem está ouvindo a gente é legal contar um pouquinho da minha história, né? Porque acho que todo mundo fica curioso como é que você conseguiu chegar na presidência do TJD do porque futebol. É a primeira mulher presidente do TJD. A gente já teve mulher presidente de clube de futebol, né? No Bangu, no Palmeiras, no Corinthians agora. No TJD é a primeira mulher presidente. Na Justiça Desportiva é a primeira. Na verdade, eu não comecei no futebol, né? Eu comecei no vôlei. Eu comecei em 98 no vôlei. E a vida sempre me levou assim a acasos, né? Eu me formei, fiz direito, advogada, me formei muito jovem. Entrei na faculdade com 16 anos, jovenzinha. Me formei com 22 anos. E aí... Tem 5 anos de formada já, então mais ou menos isso, né? Uns 5 aninhos de formada. E aí eu comecei a minha carreira e fui convidada para trabalhar no Tribunal de Justiça. Não fiz concurso para o Tribunal de Justiça, mas um cargo comissionado para trabalhar com desembargador, logo depois que eu me formei. E aí um belo dia estava eu trabalhando e naquela época, logo depois do advento da Lei Pelé, a Lei Pelé estabeleceu que, de fato, a gente teria que formar comissões julgadoras
para as penalidades disciplinares, para impor as penalidades disciplinares. Porque eu acho que é bom para o nosso ouvinte entender o nosso sistema no Brasil. A gente tem a Constituição de 88, que estabelece a criação de uma justiça desportiva no Brasil. E é interessante colocar porque é o único lugar do mundo onde a gente tem uma justiça desportiva. E depois eu vou falar mais um pouquinho na frente sobre isso. E aí a gente tem a criação da justiça desportiva, o legislador constituinte estabelece que essa regulamentação da justiça desportiva tivesse que vir por lei, e a gente teve a Lei Pelé, que estabeleceu essa regulamentação, então criou o funcionamento do tribunal, e a gente, o futebol vem na frente, cria essa organização através da federação, mas o voleibol ainda não tinha. Então, a gente teve um caso emblemático naquela ocasião, em 98, que foi o julgamento do Giovani. E aí o presidente da confederação liga na ocasião... Giovani Gávio? Giovani Gávio. Ia ser julgado. E aí o presidente da confederação liga na ocasião para o então desembargador Luiz Veiter, que era o presidente do STJD. Sim. E pede uma ajuda. Fala assim, olha, eu preciso julgar ele aqui, ele cometeu uma infração disciplinar, preciso formar uma comissão e você que é o cara que entende tudo de justiça desportiva, me ajuda. Você lembra do caso dele? O que foi? Qual foi o erro? Foi uma besteira, foi um xingamento de jogo, né? Coisa de besteira de jogo. E aí ele falou, porque eu preciso formar uma comissão disciplinar aqui, eu não entendo disso e você é o cara que conhece do futebol, tem mais experiência, mas eu tenho uma ressalva, eu quero uma comissão só de mulheres. Olha aí. E foi muito legal, porque na época era o Ari Graça, que era o presidente da confederação. Hoje é o presidente da Federação Internacional. E acho que talvez o Ari, eu sou fã do Ari, sou assim, muito fã do Ari. Eu acho que ele alavancou o nosso vôlei. Se não fosse ele, a gente não teria tido a expressão que a gente tem no voleibol do Brasil. Mas ele tem essa alma feminina, né? E acho que é porque é pai de 3 filhas... E aí ele falou, eu quero uma comissão só de mulheres. Eu não quero essa coisa do futebol que é só de homem, esse machismo. E aí, por acaso, como eu digo, né? Eu estava no lugar certo, na hora certa, talvez. Passando ali, né? Estava ali, trabalhava com o desembargador, que o gabinete era do lado do desembargador Luiz Veiter. E aí ele fala assim, peraí que eu vou pegar as minhas assessoras aqui, as assessoras que trabalham bem, que entendem de processo, e vou formar a comissão. Aí chama uma assessora dele, chama a assessora do desembargador do lado, que era da presidência, cuja Câmara ele era presidente, e eu era assessora do desembargador do lado. E aí vai pensando as assessoras, leva até a Confederação Brasileira de Vôlei, a gente forma aquela comissão, minimamente ele deu uma aula ali pra gente de como funcionava o código, a gente já entendia de lei, obviamente, falou, isso aqui é o código disciplinar, então, aqui as normas, etc. e tal, e a gente vai formar aqui a comissão, vocês vão ler o processo e vão julgar. E assim foi meio que no tranco, né? E aí julgamos e deu tudo certo, e a partir dali forma-se a primeira comissão disciplinar do voleibol, que durou durante muito tempo. Passou o tempo, eu fiquei muito tempo no vôlei. Então você já começou a desbravar lá atrás. Já comecei lá atrás. Aí, quer dizer, começo a fazer parte da primeira comissão do voleibol. Todas as meninas que compuseram aquela comissão comigo acabaram por sair e eu gostei do tema e fiquei. Fui a única que fiquei. Logicamente que ao longo do tempo a gente foi aperfeiçoando, outras comissões começaram a se organizar no vôlei, até por necessidade dos julgamentos. A Lei Pelé, veja, começou em 98, a Lei Pelé, a gente estava em 98, então recém-criada, etc. e tal. E aí o vôlei foi aperfeiçoando, eu fiquei... Quando cheguei em 2008, ou seja, 10 anos depois, eu fui a primeira mulher a assumir, de fato, o futebol. E aí vem um outro homem também, com uma alma talvez também feminina, me liga um dia e fala assim, Renata, que foi o Dr. Rubens Lopes, e aí ele já era o presidente da federação, porque Caixa d'Água tinha morrido. Sim. Ele era o vice do Caixa d'Água e assumiu a federação. Caixa d'Água morre em 2007, eu acho. Exatamente. Mas em 2007, ele assumiu final de 2007, 2008, por aí. Teve uma confusão lá quando o Caixa d'Água morreu, uma briga pelo estatuto, se tinha que fazer uma nova eleição ou não. Fato é que fizeram uma nova eleição, de fato. Ele assume, ganha as eleições, assume. E aí, em 2008, ele me liga e fala assim, Renata, só tem homem aqui em todas as comissões que são formadas, todas as comissões disciplinares, e eu, efetivamente, quero mulher.
e você tem uma experiência muito boa do vôlei, você é um nome, você sabe tudo de código disciplinar e eu quero te chamar para compor... Aí só tinha ficado você, né? Só tinha ficado eu, para compor uma comissão e você é um bom nome. Aí eu falei, presidente, tem um problema. Eu tô grávida de 8 meses. Eu estava grávida do meu segundo filho, né? Eu tô grávida de... Ele falou assim, não interessa. Vai lá, toma posse, assume e dá teu jeito. Aí é que vem a história que eu acho que todo mundo quer saber, né? Chego eu num plenário imenso, né? Só homens. Quando eu entro com aquele barrigão... Mais né? mulher do que nunca, né? Mais mulher do que nunca. Parece que eu li a mente dos homens, né? Todos eles me olharam e falaram assim, o que essa mulher com esse barrigão que não entende nada de futebol tá fazendo aqui, né? Aí eu cheguei com aquela barriga imensa, tomei posse, assinei o livro, sentei e comecei lá a conversar com eles para o meu primeiro julgamento. Aí eles começaram assim, Renata, você acha, porque a gente assiste os vídeos dos jogos para poder ver os lances, Sim. né? Renata, você acha que naquele vídeo ali foi de fato um escanteio? Aí Te eu testando, fazia meus comentários. Renata, você acha que aquele caso ali foi um pênalti? Renata, você acha que realmente aquele cartão amarelo foi válido? Aí chegou uma hora que eu falei assim, olha só, gente, vocês estão querendo me testar. Porque, assim, eu não preciso saber de regra de jogo, né? Eu preciso saber das penalidades disciplinares. Sim. Mas, por acaso, eu gosto de futebol, entendo de regras de jogo e a gente vai falar que é a mesma língua. E eu tô aqui para somar, não tô aqui para vocês ficarem me testando, etc e tal. E, por acaso, entendo um pouquinho desse código aqui, porque eu tô desde 98 nisso. E aí, eles realmente me acolheram muito bem, não posso reclamar, me acolheram muito bem. Hoje em dia eu brinco com todos os homens que tem lá, que falam que eu sou meio amiguinho deles, né? Porque a gente fala a mesma linguagem e eu transito muito bem no mundo masculino. E ainda é um mundo masculino, né? E caminhei em todas as esferas que eu pude caminhar no tribunal. E em 2020 eu sou aclamada, na verdade eu fui eleita por aclamação para ser a presidente do TJD. E quando eu tomo posse, no meu discurso de posse, eu disse que eu não aceitaria tomar posse se eu não conseguisse colocar pelo menos uma mulher em cada uma das nossas 8 comissões. Nós temos 8 comissões disciplinares de primeira instância e na segunda instância, que é o grau de recurso, somos 9 julgadores. E na segunda instância temos eu, presidente, e temos a Joana Prado, que é uma outra julgadora, né, que compõe a segunda instância. E eu consegui, de fato, colocar pelo menos uma mulher em cada uma das 8 comissões. Então, hoje a gente tem um tribunal muito mais diversificado. Temos mulheres também na procuradoria, porque a procuradoria é quem apresenta a denúncia para que a gente possa julgar os casos que são lá apresentados. Mas hoje a mulher lá já não é mais desculpa o termo, mas assim, um elemento estranho para eles. Não é, graças a Deus não é mais um elemento estranho. Além de ser a autoridade que você é, para eles já aquele teste que foi feito ali com escanteio, pênalti, eles já quebraram tudo que eles podiam quebrar de preconceito. Quebraram. Legal, Mas é natural parabéns. O preconceito, assim, eu não vejo como uma coisa assim inusitada, porque foi o que vocês falaram no início. Eles, é novidade. O futebol é masculino, é um feudo masculino, sim. Eu acho que pouco a pouco a gente vai quebrando esse paradigma, né? Eu acho que é uma questão também cultural. E poucas mulheres, de fato, se interessam pelo futebol, em especial pelas penalidades disciplinares. E o que a gente vê hoje no tribunal é uma questão muito interessante. Quando a gente tem tribunal mesclado entre homens e mulheres, a gente vê o resultado dos julgamentos muito mais justo e equânime. E por que eu digo isso? Porque eu comecei a fazer estatísticas no tribunal do antes e do depois. Antes de a gente assumir com mais mulheres, a gente tinha muito mais penalidades dos atletas. As penalidades eram muito mais no sentido de suspensão dos atletas. Hoje em dia, a gente tem exatamente aquela pizza que a gente faz, né? Exatamente a metade. Metade de absolvição e metade de condenação. Porque eu acho que as mulheres, elas conseguem... Já que elas não jogam tanta bola, pelo menos as que estão lá, elas não jogam bola, né? A gente pode ter jogadoras, atletas, mas assim, as que estão lá julgando não jogam bola. Então, elas têm um olhar de fora, né? Ou para entender que aquilo pode ser uma coisa de jogo,
e que às vezes o homem que joga bola entende que aquilo não é uma coisa do jogo, ou vice-versa. Então fica um julgamento mais equilibrado. Então a gente tem resultados mais equilibrados. É uma outra, então eu acho que o um pensamento olhar mais sensível, mesclado, né? fica um pensamento, uma penalidade, causa uma penalidade mais equilibrada. Sim, legal. Assim, eles queriam te testar e você não era assim, totalmente cega com futebol. Você, quando era garota, jogava bola com seus irmãos, jogava pelado, gostava de futebol? Não, eu nunca fui Ia pra Maracanã? Eu nunca fui jogadora de bola. Na verdade, eu gostava, quando era adolescente, eu gostava de jogar basquete. Ah, é? Sempre gostei de basquete, na escola basquete, sempre. Sempre fui capitã de time de basquete e gostava muito de esporte náutico, natação, tudo que você pode imaginar. Atualmente faço canoa havaiana, tudo de água, assim, sempre faço canoa havaiana, participo de competição de canoa havaiana. Então, assim, esqui, canoa, essas coisas assim, náuticas. Mas, assim, engraçado, futebol, nunca joguei futebol. Nunca foi uma coisa que me chamou a atenção, o futebol. Mas eu sempre participei de jogo de futebol muito com meu pai. Sempre ia ao Maracanã com meu pai. Meu pai é um flamenguista, assim, roxo, né? Como as pessoas dizem. E, assim, já nasci dentro de uma casa onde se vive futebol, porque meu pai adora futebol. A gente, desde criança, ia no Maracanã com ele, né? Meu nome foi por causa do Flamengo, por causa do meu pai, porque o dia exatamente que eu nasci, meu nome ia ser Roberta, e aí Flamengo joga com Botafogo, e o goleiro do Flamengo se chamava Renato. E aí, quando eu nasci, naquela época, não tinha ultrassonografia para ver sexo, essa coisa toda, e o médico falou assim, é uma menina. E ele tava com um radinho escutando o jogo do Flamengo. E aí, quando nasceu, ele falou assim, não vai ser Roberta, não, vai ser Renata, porque o goleiro pegou. Foi 6-0. Foi 6-0. Naquele dia foi 6-0, o Flamengo ganhou. E aí ele falou assim, não, vai ser Renata em homenagem ao goleiro do Flamengo. Você nasceu em 81? Eu nasci em 73. Eu sou de 73. E 19 de julho, que foi um dia de um jogo entre Flamengo e Botafogo e que teve esse 6-0 aí. Então, teve essa Ou o Flamengo situação. contrata um Roberto, ou ela vai ser Renata. E aí foi isso. Então, assim, por isso que eu conheço muito de futebol, porque sempre vivi no Maracanã com meu pai, vendo o jogo, etc. Tá, assim, só para a título de informação, o 6-0 foi em 81. Que foi 81, mesmo, depois teve um 6-1 também. Deve ter sido um jogo, não sei se... Um jogo com muitos gols, não necessariamente o 6-0. Aí você curtiu futebol. Agora, quando você entra... E a gente vai insistir nessa pergunta, tem uma barreira, né? Porque, cara, assim, para nossa geração, pra gente, é muito nítido a coisa do caixa d'água, porra, Eurico manda na federação. Tem a história que... Eu cresci com a história o Fluminense é o rei do tapetão. Tudo o Fluminense conseguia reverter, conseguia... vai pra justiça, o Fluminense consegue e tal. Você enfrentou muita barreira com isso, assim, vou dar um exemplo. De repente, algum presidente de clube não te respeitar, algum representante de clube em federação não te respeitar, em algum momento foi destratado, você precisou se impor em algum momento? Olha, eu costumo dizer para as mulheres o seguinte, para a gente é mais difícil. Por que é mais difícil? Porque as mulheres, para serem respeitadas nesse meio, elas têm que se superar academicamente. O homem só respeita a gente nesse meio se eles entenderem a gente como uma autoridade no tema. Show, boa. É isso aí. Boa. É isso, né? Então, assim... se impor pela competência. Você tem que se impor pela competência. Sim. Então, a gente precisa ter um saber dobrado, sim, né? Então, com isso, você breca várias outras coisas. Você breca um assédio, um suposto assédio que possa acontecer... Você elimina várias possibilidades. Você é ouvida quando você tem... Eu vejo isso no tribunal, né? Então, assim, todos os caminhos que eu percorri no tribunal, eu sempre fui ouvida. Porque em todos os julgamentos, as minhas fundamentações, ou as minhas fundamentações verbais, ou as minhas fundamentações escritas, eram, modéstia à parte, mas, assim, acima da média. Sim. Porque eu sempre me superei para impor a minha autoridade através do meu conhecimento técnico.
Então, é a dica que eu deixo para as mulheres. Se vocês me perguntarem assim, você já foi assediada nesse meio? Resposta, não. Talvez porque eu tenha imposto uma barreira do conhecimento técnico. Então, isso já cria uma distância, né? De cara, eles já perceberam isso aí. De cara, já percebe, porque assim, não, ela está aqui porque ela gosta do tema, ela tem um conhecimento técnico, então ela tem que ser respeitada pelo que ela fala. Então, assim, escrevo artigos, já escrevi vários artigos, tenho mestrado na área. Então, assim, é isso. Eu acho que a dica que fica para as mulheres é essa. Então, até passa uma imagem assim que a gente pode achar que é muito machista. E nem é tanto, né? Não é tão sujo assim, não. Tem espaço para mulher e tem respeito. Sim. A coisa mudou. Sim, eu acho que mudou. A gente tem advogadas na área já, advogadas que vão lá sustentar no tribunal. A gente tem... A filha do Rubinho é advogada. A filha do Rubinho é advogada. Trabalhou para clube, não sei se trabalha ainda. Sim, trabalha, ela advoga, é respeitadíssima. Então, assim, eu acho que a gente está numa... Eu não levanto a bandeira do feminismo de forma cega, né? Eu acho que a gente melhorou muito. Eu acho que a gente tem que ter um olhar... Eu acho que o espaço para a mulher é mais difícil porque a mulher tem mais tarefas do que o homem. A gente ainda tem uma sociedade em que a mulher cuida do filho, sim. A mulher cuida da casa, sim. A mulher tem várias responsabilidades que o homem ainda não assumiu de forma igualitária, né? E dessa forma, a mulher acaba tendo menos tempo até de chegar do que o homem. Mas eu acho que o homem evoluiu muito de aceitar as mulheres. Mas eu acho que ele aceita pelo conhecimento técnico dela. Porque tem um movimento assim, Renata, vamos lá. O futebol, de uma maneira geral, ele entendeu e veio uma barreira assim da mulherada ocupando espaços que normalizou e naturalizou a entrada de alguém, seja em qualquer cargo no futebol. Vamos lá. Nos clubes, o próprio Bangu, né? O Bangu, pela relação que você tem com o Dr. Rubinho, presidente da federação. A Rita de Cássia foi presidente do Bangu durante um tempo, eu cheguei a fazer matéria com ela. A dona Marlene Matheus foi presidente do Corinthians, hoje a Leila, presidente do Palmeiras. Certamente Patrícia Amorim foi presidente do Flamengo. Então, assim, a gente... a Patrícia Amorim. Então, assim, a gente já rompeu essa barreira, que é o cargo mais importante. Isso aqui é o multistúdio, a galera passa da tchau, que é o cargo mais importante. Aí você tem o Fluminense, por exemplo. O Fluminense há quase 30 anos tem a Renata Faro, nutricionista. Você tem no Fluminense a Roberta Fernandes, que é diretora jurídica. Diretora jurídica. A Renata Faro é nutricionista desde 90 e tantos, dos anos 90. Você tem hoje, na transmissão esportiva, narradoras, comentaristas, assim. Então, é um feito. E vocês ganharam espaço na arbitragem também. E aí está perdendo. A arbitragem, perfeito. Arbitragem. Arbitragem com destaque. Arbitragem. Então, assim, talvez eu tivesse até uma imagem de que ali, especificamente, de novo, porque eu sou de uma época de caixa d'água, eu li com aquela papeleta amarela, tapetão, essas coisas. Então, talvez eu tinha um olhar poluído de achar que aquele antro ali é totalmente machista, mas não. Que ninguém ia furar. E assim, abriu também espaço com respeito para todo mundo. Então, o futebol, as mulheres merecidamente ocupando seus espaços no futebol. A gente ainda tem um pessoal das antigas, né, que eu falo das antigas, a gente ainda tem muita gente que... Os mais novos não têm tanto esse preconceito. Os mais antigos ainda têm. Por quê? Porque eles conversam entre si e estão acostumados, como você falou, né? Mas eu acho que isso está mudando. Eu acho que também as mulheres têm que se apresentar. Também tem o lado das mulheres se apresentarem. E poucas se apresentam, né? Mas eu acho que se apresentando, a gente consegue conquistar os nossos espaços. Mas eu acho que o respeito vem não pela amizade, né? No futebol tem aquela coisa assim, o cara é meu amigo, vamos tomar um chopp aqui, vamos conversar, tá tudo bem no meio da boleiragem. A mulher já não vai ser assim. Ela só vai entrar se ela mostrar o conhecimento técnico, conquistar o espaço dela perante os homens, mostrando o que ela sabe, né? Então, a conquista é diferente. Sim. O modo de conquistar é diferente. Mas nós somos respeitadas, sim. E temos espaços, sim. Renata, quais são os casos mais corriqueiros? Assim, vamos lá. O STJD, ele cuida... O TJD, Tribunal Regional de Justiça do Rio de Janeiro, ele cuida do futebol
No estado do Rio de Janeiro. Carioca. O STJD É interessante a gente falar para quem está nos ouvindo, porque as pessoas confundem muito, Sim. né? Como é que é feita essa divisão? Essa divisão ela veio da lei, na verdade, meramente da lei. Então, os TJDs, digamos assim, os Tribunais de Justiça Desportivas, eles julgam os campeonatos estaduais. Os regionais, então, cada estado vai ter o seu TJD. Eles vão julgar os estaduais e os regionais. Né? Então, sub-20, sub-15, sub-17 e os estaduais. Então, São Paulo vai ter o dele, enfim, Sul vai ter o dele, cada estado vai ter. O Rio tem o dele. E vão julgar os regionais e os estaduais. E o STJD vai julgar o brasileiro. Então, no momento do julgamento, se você for pensar, a gente vai ter o TJD julgando, estamos aqui na vigência do Campeonato Carioca. Então, a gente vai ter a primeira instância do TJD julgando uma infração disciplinar na primeira instância. Isso pode ir para a segunda instância, que é o meu pleno, né? E pode ir até o STJD, que é como se fosse o nosso STF. Sim. Né, por analogia. Então, o Campeonato Carioca e um regional tem 3 instâncias de julgamento. Já o Campeonato brasileiro, ele só vai ter 2, porque ele começa no STJD, na primeira instância, e ele vai para a segunda instância, que é o pleno do STJD. Então, se você for pensar... os regionais e o carioca, eles são revistos mais vezes do que o campeonato nacional. 3 vezes. Né? Que vai pro... Mas, assim, é meramente porque a lei estabeleceu dessa forma. E quais são os casos mais comuns? O que o TJD julga? Bom, para quem está acompanhando a gente. Na verdade, o código é o mesmo código utilizado tanto para o STJD, que julga o brasileiro, quanto para os TJDs, que julgam os estaduais e os regionais. E o que a gente mais vê é jogada violenta, que é o famoso carrinho. Isso a gente vê direto. Uma voadorazinha de leve, sempre, né? Direto a gente vê. Xingamento de árbitro, direto, né? Todo jogo tem um xingamento de árbitro, né? Isso é muito corriqueiro. Eu acho que são os casos assim mais comuns, né? Tem ali, só para dar uma descontraídazinha, vou fazer uma introdução você pode só responder rápido se quiser, mas só vou falar e você complementa se quiser. Pelado, nu com a mão no bolso. Emerson Carioca. Esse cara... esse caso pode falar? Esse caso foi o melhor que eu tive. Pelado. Esse caso foi o melhor de todos. Emerson Carioca tá jogando, inclusive, agora no Nova Iguaçu, né? Vai para a nossa final aí do Campeonato Carioca. Eu torço por ele. É um rapaz que eu torço bastante. E eu sei que ele gosta muito de mim, porque eu salvei a vida dele. Então vou contar a história para vocês. O Emerson Carioca foi o seguinte, ele jogava na Portuguesa, e aí ele estava num determinado jogo, e ele ficou muito emocionado quando ele fez um gol, porque a torcida toda estava hostilizando ele o tempo todo, chamando ele de gordinho. E aí, quando ele faz um gol, ele tira a camisa. Não satisfeito, ele tira a calça e fica pelado, literalmente pelado em campo, para comemorar o jogo, né? Nisso que ele fica pelado, foi aquele choque, né? Saiu no jornal, tudo, e ficou pelado, foi pro TJD. Mas nu mesmo, totalmente nu, né? E aí ele foi pro TJD para responder por infração disciplinar por ter ficado pelado em campo, né? Que momento. E aí de ele meia? tomou... De meia? De Ficou meia tênis. Ficou de Pior meia ainda. tênis. Pelado de meia, que momento. De meia. Ficou Não, mas podia pegar um resfriado. Você tira... De meia, peladão de meia, Emerson. Para não pegar um resfriado, ficou, né? de chuteira e de meia. Para não pegar resfriado. E aí ele alegou que ele pediu desculpas depois, ele disse que não se lembrou que estava sem cueca, né? Foi a desculpa que ele deu, né? Mas, enfim, aí ele foi condenado a suspensão de 8 partidas na comissão disciplinar de primeira instância. Foi confirmada essa penalidade na segunda instância, que foi o meu pleno. E aí a gente parte para a execução da pena, né? Quando a gente parte para a execução da pena, como é que essa pena é executada no TJD? A gente tem a possibilidade de converter essa pena em cestas básicas. O código prevê a possibilidade do presidente, e aí é ato exclusivo do presidente de poder converter essa pena em cestas básicas.
E o presidente pode converter como ele quiser. Eu, Renata, adoto o seguinte critério. Se ele tiver cumprido metade da pena de suspensão, eu converto em cestas básicas a outra metade. Então, no caso dele, ele ficou suspenso, ele tomou suspensão de 8 partidas, ele ficaria 4 partidas suspenso de fato nos jogos, e eu daria as outras 4 em conversão de cestas básicas, que normalmente, por jogo, eu dou a conversão de 10 cestas básicas. Então, por cada jogo, ele pagaria 10 cestas básicas por cada jogo. E isso é muito bom, porque a gente meio que salva o atleta para que ele possa jogar e fazer parte do campeonato. Né? E a gente faz uma ação social muito boa. Porque quando a gente pensa assim, um atleta parece 10 cestas pouco, mas no universo de muitos campeonatos, e o TJD julga muitos campeonatos, só o ano passado, a gente teve quase 2.000 julgamentos. Então, se você colocar no universo, é muita cesta básica, né? Então, assim, a gente doa essas cestas básicas para muita instituição de caridade, né? A gente teve agora, recentemente, o caso do Tiquinho Soares, que eu vou contar daqui a pouco, foram pagas 200 cestas básicas. A gente ajudou as vítimas dessas enchentes que tiveram aí recentemente. Então, a gente ajuda muita gente. Bom, enfim, aí, o que fazer com o Emerson Carioca, né? Bom... Peladão de meia. A gente converteu, eu pensei, vou converter, mas, pô, gravíssimo o que ele fez, né? No caso dele, eu pensei em nem converter, porque foi muito grave o que ele fez. Né? Foi muito agressivo, foi muito assintoso. Aí vem o advogado e começa a contar a história do cidadão, né? Ele tinha vindo de uma situação em que ele vinha de uma comunidade, foi salvo pelo esporte, o futebol salvou ele das drogas. Ele realmente se recuperou, estava recém-casado, com uma filhinha pequena, estava ganhando bem na Portuguesa, e o clube falou, olha, infelizmente a gente vai ter que demitir ele, porque a gente não vai ficar com um cidadão que está suspenso 8 partidas, pagando um salário, sem poder jogar. E eu fiquei pensando, eu confesso que esse foi o caso mais difícil que eu julguei, porque eu fiquei pensando, bom, se eu não converter a pena... E mesmo assim, 4 direto, e eles iam entrar num campeonato muito importante, também ele ficar suspenso, ele poderia ser demitido. E aí volta para a comunidade, fica desempregado, como é que faz, né? Então, qual foi a decisão salomônica que eu tomei? Eu pedi ao clube para que colocasse uma psicóloga à disposição dele. Eles têm psicólogos nos clubes, né? Mas para que acompanhasse ele, fizesse relatórios e me enviasse os relatórios para ver se ele estava reabilitado no emocional dele, para que ele não ouvisse tanto a torcida, né, nos jogos. Para controlasse um pouco o emocional dele. Para usar cueca também. Ou para ficar pelado direito, né? Ficar pelado sem meia, né? E aí a gente foi fazendo um acompanhamento psicológico com ele, né? E aí o que eu fiz? Eu suspendi ele um jogo, então o primeiro jogo ele não jogou. O segundo eu converti. E aí ele pagou 10 cestas. E aí o clube também fez uma coisa bem legal. Fez ele pagar as cestas do bolso dele. Né? Para ele também sentir. Né? Ele sentia. Então ele pagou as 10 cestas do bolso dele. E assim eu fui alternando de acordo com o acompanhamento psicológico, em que a psicóloga ia me passando os relatórios. Olha, não, ele realmente está arrependido, ele realmente entendeu que ele não deveria ter feito isso, ou então, hoje ele está mais agitado. Então, a gente ia controlando. E aí foi engraçado que ele falava assim, chegou uma hora que ele falou assim, eu não tô nem jogando bola direito, de tão pisando em ovos que eu tô para não fazer besteira em campo mais, né? E assim a gente conseguiu efetivamente, eu fui alternando as penalidades, a gente conseguiu segurar o clube de não demiti-lo, ele fez um acompanhamento psicológico que foi bom para a vida dele, pagou as cestas básicas e aprendeu o que não se deve fazer, né? Cumpriu direitinho a pena, porque foi cumprida a pena, e agora está aí jogando. Fico imaginando depois desse julgamento todo, ele em campo jogando... parceiro dele dribla dribla dois, dribla o goleiro, toca pra ele. Ele fala, pô, meu, pra mim, eu não quero fazer o gol, sei lá como é que eu tô hoje. E agora ele vai voltar agora no tribunal, provavelmente, porque teve uma briga dele com o Payet, né? Ele teve uma discussão dele com o Payet. Provavelmente ele vai ser denunciado, e o Payet também, né? E a gente vai ter um novo julgamento no tribunal com ele de novo, mas nem chega perto do que aconteceu naquele jogo, né?
Mas ele aprendeu a lição. Tem mais um caso... você falou do Tiquinho, né? Teve o caso do Tiquinho Soares. Esse aí foi bem interessante, porque esse foi a torcida toda que quase me matou, né? Esse foi o caso do Tiquinho Soares, foi a cabeçada que o Tiquinho deu no árbitro, né? Foi um caso... Não houve maiores mazelas, o árbitro não ficou machucado, mas eu suspendi preventivamente o Tiquinho Soares às vésperas de um jogo importante em que precisava que o Tiquinho jogasse, porque ele era o craque do time, para que o Botafogo fosse classificado contra o Sergipe. E aí a torcida inteira veio em cima de mim. Vieram no meu Instagram, fui super perseguida, ameaçada de morte, que vocês não têm ideia. Isso. E aí eu pensei, o que eu faço, né? Minha filha foi perseguida no Instagram dela também. Eu pensei, o que eu faço? Ignoro, tomo minhas providências. E aí tive uma rede de apoio da própria polícia, inclusive. Eu falei, quer saber? Eu vou responder. Aí comecei a responder as mensagens no Instagram, até que veio o principal chefe, o chefe da principal torcida do Botafogo, veio falar comigo, e aí eu falei assim, vamos lá, se fosse o seu pai que estivesse trabalhando como árbitro e um jogador desse uma cabeçada na cara do seu pai, o que você faria? Aí ele falou assim, mataria ele. Eu falei, é sobre isso. Aí ele falou assim, doutora, pensando por esse lado. Eu falei, pois é, mas exatamente sobre isso. Pensar por esse lado mesmo. É pensar por esse lado. Então, assim, ele foi suspenso preventivamente porque ele, sendo um jogador experiente, sabendo o que não se deve fazer... De um grande clube. Fez o que não deveria ser feito contra uma pessoa que está ali trabalhando, tanto quanto ele, que não pôde revidar. Porque o árbitro não podia revidar, porque senão ia ser penalizado também. Aí ele falou assim, realmente... Calma aí, doutora, eu vou começar a limpar a sua barra. Aí ele começou nos grupos a falar que eu tinha feito certo, etc e tal. Aí acabei sendo chamada no programa do Resec, na Globo. Aí fiz uma explanação lá de uns 15 minutos sobre o caso, porque a imprensa estava me batendo, dizendo que não era comum uma suspensão preventiva, que só em casos de doping que tinha suspensão preventiva. Eu falei, não, vários outros casos têm suspensão preventiva assim. E naquele caso eu entendi que foi até mais grave, porque não foi uma cabeçada para machucar, foi uma cabeçada assintosa. E só para vocês entenderem, a pena mais grave que a gente tem no Código, por incrível que pareça, é cuspir em outrem. Porque você veja bem, se coloque na condição de homem jogando. O que é pior? O cara, no calor da emoção, te dá um soco na cara ou ele cuspir na sua cara? É verdade. Uma cuspida na cara Desmoraliza super mais, assintoso, né? E naquele momento, o totozinho, a cabeçadinha que ele deu foi muito assintoso. Não machucou, porque não foi para machucar, mas foi assintoso. Tipo assim, eu estou te afrontando e você, como árbitro, não vai fazer nada. Então, foi nesse sentido que foi a minha decisão naquele momento. E acabou que, graças a Deus, eu torci muito pro Botafogo ganhar aquele jogo do Sergipe, ser classificado. Graças a Deus ganhou e foi classificado e aí passou. Mas a gente sofre essas mazelas também com a torcida. E o seu pai que você falou que adora futebol. Como é que ele vê você nesse ambiente aí? Ele gosta, né? Ele torce bastante, assim, por mim, ele gosta. E às vezes ele me liga para falar, né? Fala assim, pô, Renata, por que você fez tal coisa? E como é que vai ficar essa decisão agora? A gente discute as decisões, é uma resenha dentro de casa, né? Legal. E é bem legal, é bem legal. E deve ser orgulhoso pra caramba. Bem legal, bem legal. Você falou que o Brasil é o único que tem um tribunal... instância... Desportiva, né? CBF. Desportivo. É o único que tem um tribunal... É o único... a nossa Constituição estabeleceu, como eu falei para vocês, a criação de um tribunal desportivo para julgar penas disciplinares, né? Então, a gente julga qualquer coisa atinente à competição e disciplina. Isso depois da Constituição de 88? De 88. Antes, como é que era? Não tinha. Antes quem julgava as penalidades disciplinares eram os presidentes das entidades de administração do desporto. Então, era o Caixa d'Água da Vida, era o presidente da CBF da vida, entendeu? Então, nos campeonatos estaduais, era o Caixa d'Água, por exemplo, no Rio, que era o presidente da federação. E nos campeonatos brasileiros, era o presidente da CBF. E isso era muito ruim. Por que era muito ruim? Porque a gente não tinha um tribunal isento para julgar. Sim. Então, eles estão ligados a algum clube também? Estão ligados a algum clube. Às vezes tem um atleta desafeto, que não gosta muito. Então, você não tem um tribunal isento. Porque o nosso tribunal ele é totalmente isento. O tribunal é formado
através da indicação das entidades, né? Então, vamos lá. Quem é que indica os 9 membros para compor o pleno? A federação indica 2 membros, a OAB indica 2 membros. A OAB participa também? Participa também. Que legal. A OAB também participa, indica 2 membros. O Sindicato dos Atletas indica 2 membros. O Sindicato dos Árbitros indica 1 membro. Eu, por exemplo, sou indicada pelo Sindicato dos Árbitros. E aí se forma o tribunal e o Sindicato dos Clubes. Os clubes indicam 2 membros. Todos os membros, nenhum é da casa. Nenhum é da casa. Então, assim, aí você forma os 9. Quando você forma os 9, esses 9 fazem a escolha dos membros que vão formar as comissões lá embaixo. Então, hoje nós temos 8 comissões formadas por 5 pessoas cada uma. E, obviamente, como é que é feita essa escolha dos membros das comissões? Quem tem a expertise no tema. Então, a gente seleciona currículo, né? Há uma entrega de currículos no tribunal e a gente vai selecionar os membros através de currículo. Então, por exemplo, a gente cansa de nomear membros que são egressos do grupos de estudos da UFRJ, por exemplo, em direito desportivo. A gente tem muito membro que veio do grupo de estudos. Por quê? Porque é um grupo sério que a gente sabe que entende de direito desportivo, então a gente seleciona muitos e por aí vai. Tem vários grupos que indicam membros para a gente lá. Então, é dessa forma. Então, a federação nada tem a ver com a formação desse tribunal, Sim. que é totalmente isento. E antigamente era totalmente tendencioso. Porque eu achava que o tribunal, vocês fossem funcionários da federação, tinha essa imagem de torcida. E a federação, na verdade, ela subsidia o tribunal, porque também é obrigatório que ela financie a estrutura do tribunal, né? Isso também veio com o advento da própria Constituição, mas ela não pode se meter no funcionamento e no julgamento do tribunal. E aí o Brasil ficou sendo o único lugar do mundo que tem esse tribunal específico para julgar questões disciplinares formado dessa forma. E é muito bom. Por quê? Porque aqui a gente pode tirar a torcida de campo, a gente pode tirar mando de campo, a gente pode suspender atleta. Por isso que eu digo, a gente vê esses casos de racismo absurdos, né? A gente vê aí o Vinícius Júnior, por exemplo, um lutador árduo contra essa causa racista. A gente vê a Espanha cometendo essas arbitrariedades, atrocidades, né? Mas lá não tem um tribunal para tirar a torcida, para penalizar um dirigente de clube, para penalizar uma federação, uma entidade desportiva. Não tem. E nem tem interesse em ter. Nem tem interesse em ter. E aqui não. Se fosse aqui, poxa, a gente já teria eliminado várias torcidas de estádio, já teria suspendido um monte de gente envolvida nesses crimes bárbaros. Fala mais sobre isso. Esse é um tema legal. Se o caso do Vinícius se o Vinícius fosse jogador do Palmeiras e todas as... Palmeiras, do Flamengo, do Fluminense... Não, Flamengo. E aí todas as outras torcidas fizessem o que fazem lá com ele, o que aconteceria aqui? Então, a gente já poderia ter eliminado... Já poderia o clube ter perdido o mando de campo, já poderia ter tido o jogo sem a torcida presente, já poderia ter suspendido as pessoas que efetivamente... se você conseguir identificar Se você não conseguir identificar, você tira a torcida toda, por inteiro. Se você conseguir identificar, você até penaliza criminalmente os executores daquele crime. Então, assim, é muito valoroso que a gente tenha esse tipo de tribunal. Vejam, a gente tem casos isolados de racismo? Tem, mas, assim, muito pouco. Você pode ver que aqui no Brasil a gente não tem essa gravidade que a gente vê com relação ao que se faz com o Vinícius Júnior lá na Espanha, por exemplo. Você falou uma coisa interessante, porque quando você não pega não identifica o elemento que cometeu o ato de racismo, você suspende a torcida. Então, é bacana porque a torcida se identificar, para ela não ficar toda de fora, ela vai no cara e aplica ele. Multa no clube. Sim. Entendeu? Então, tem uma série de penalidades para a gente evitar. E não é só racismo, não. Homofobia também. Cantos homofóbicos é o mesmo resultado para racismo, né? Então, assim, a gente é muito firme nessas penalidades, né? E coisa que a gente não vê em outros lugares no mundo. Porque, assim, o que passa pra gente é que, cara, isso fica mal pra Espanha, né, cara? Pra Espanha. Fica mal pra Espanha, pro espanhol. Parece assim, eu não tô aqui
Não quero generalizar, não quero criar treta. Mas, pô, fica parecendo que é um país racista. Sim. Né? Sim, Os fica caras parecendo. Você faz isso com uma figura querida pra caramba, um cara que é ídolo, imagino que de um monte de criança lá. Sim. Você pega uma pessoa dessa pra cometer um ato desse, vai fazer com qualquer um que for lá. A ideia que se tem é essa, não estou falando que é assim também, mas a ideia que eles já acabam passando através desses atos é essa aí. Sim. Agora, Renata, os nossos tribunais, eles são um modelo lá fora? São, nesse sentido, sim. Por exemplo, Portugal gosta muito do nosso modelo. Portugal tem um tribunal que julga disciplina e contratos. Então, é misturado, né? Aqui a gente só julga disciplina num tribunal único. Mas eles gostam muito quando eles observam o nosso modelo. E por que o nosso tribunal, para quem conhece lá fora, é muito, muito rico, né? E as pessoas gostam muito. Porque quando a gente leva isso, por exemplo, para o tema manipulação de resultado, vale muito mais a penalidade para manipulação de resultado dada pelo tribunal do que pela justiça comum, por exemplo. Se você for pensar que você pode eliminar um atleta que cometeu manipulação de resultado do sistema, banir o atleta do sistema do futebol, esse cara perde a carreira inteira dele, coisa que a justiça comum não vai fazer. Né? O sistema penal comum não vai banir ele do futebol. Né? E o que a gente quer é eliminar quem cometa essas práticas odiosas do nosso sistema. Uma das maiores demandas para vocês é essa, né? É uma das maiores demandas e dificílima da gente conseguir penalizar. Vou deixar você voltar no teu raciocínio. A justiça comum não pode banir um jogador? Não pode banir um jogador. A nossa Constituição, ela prevê que não cabe pena de banimento. Né? Inclusive, é interessante. Existem teses e teses com relação a isso, porque o nosso sistema desportivo prevê a possibilidade de pena de banimento. Tá? E a nossa Constituição diz que não cabe pena de banimento no Brasil. Então, há um confronto. E aí, qual é a saída que se tem para o sistema desportivo? Não é só futebol, não, para qualquer modalidade. Né? Qual é a saída que se tem para poder banir alguém do sistema desportivo? É que nós somos um sistema federativo. E quando você adere ao sistema federativo, as normas são próprias e independentes. Então, veja bem, tudo que a gente julga, por exemplo, na justiça desportiva, não pode ser revisto pelo judiciário, porque é uma justiça independente. Então, por exemplo, se eu suspender um jogador, quando eu suspendo na justiça desportiva um jogador e ele não joga o próximo jogo, ele não pode ir na justiça comum, se socorrer da justiça comum, para um juiz falar assim, não, ele vai jogar sim. Isso antigamente dava muito problema, né? Dava muito problema e a justiça comum não pode se meter. Por quê? Porque a nossa justiça esportiva ela tem um comando constitucional. Então, se ela é prevista na nossa Constituição e tem competência própria, um juiz da vara civil, de uma vara trabalhista, qualquer vara que seja, não pode rever o que a gente julgou aqui. Né? Inclusive, isso está nos regulamentos de todas as competições. E se alguém tentar se socorrer da justiça comum, tem uma penalidade de multa alta, para evitar o quê? Que não fique um campeonato, por exemplo, paralisado, até que a justiça comum fale assim, eu não posso me meter, não. Né? Porque é o que a justiça comum vai dizer. Para não paralisar um campeonato à toa. Como se estivesse passando por cima de vocês. Por cima da gente, entendeu? Então, assim, é essa saída que se tem para se aceitar a pena de banimento no sistema desportivo. Porque nós entendemos e aceitamos o sistema federativo. Então, você tem lá, por exemplo, no futebol, você tem a FIFA, que é a Federação Internacional, que tem o estatuto. A Confederação Brasileira de Futebol ela tem que seguir o estatuto da FIFA e as federações nacionais seguir o estatuto da Confederação Brasileira de Futebol. E assim você tem um sistema federativo. Está alinhado, né? E se a FIFA permite o banimento, quem aceitou aderir àquele sistema, acabou. Aceitou. Está submetido a isso. Está submetido a isso. Agora, isso diminuiu, Renata, porque assim, a gente é de uma geração que a gente é de uma geração, né, porra? Fica ruim a pampa. E a gente tá tudo com 25 anos, né, Marcelo? Tudo garotão. Gente é quase 30 anos já, pô. Tudo garotão. Que a gente ouvia rádio, né? A gente é época do rádio. Maracanã com rádio. Aí o Elcio Venâncio, o falecido Danilo Bahia, porque o clube vai entrar
com recurso na justiça comum, vai ser punido. Tinha muito isso, entrar na justiça comum e era proibido, tinha uma guerra. Hoje ainda tem isso? Ou não, zerou? diminuiu Como é que tá? bastante, diminuiu bastante. A gente quase não vê mais. Devido a quê? Devido a essa questão, porque começaram a incluir nos regulamentos das competições a multa alta se for socorrido, se socorrer da vai justiça comum. Vai recorrer à justiça comum, vai perder mais ainda. Vai pagar a multa. Então, eles não vão para a justiça comum, entendeu? Talvez tenha sido até antes mesmo da porque, na verdade, o que acontecia? Né? Se socorria da justiça comum, muitos campeonatos não tinham solução, né, de quem seria o campeão, porque ia para a justiça comum para decidir. E aí ficava paralisado lá. Entrega a taça para quem? Quem é o campeão daquele campeonato, exemplo, de 81? Aí ficava anos de justiça comum para decidir aquilo. Para a justiça comum, no final das contas, falar assim, não, quem decide isso aí é o Tribunal Desportivo, depois de anos. E aquele campeonato que foi lá para trás, ninguém sabia quem era de fato o vencedor. Então, vai esperar anos para comemorar um título. Para comemorar um título. Então... E aquele que sabia que talvez fosse perder, interessava esse tempo de ficar de discussão lá na Justiça Comum. Então, para acabar com isso, se estabeleceu que quem se socorrer da Justiça Comum vai pagar uma multa para evitar a ida para a Justiça Comum. Então, muito pouco se vai para a Justiça Comum hoje. Bom. Eu falei aqui na Tapetão, né? O Fluminense é o rei do tapetão. Gente, os tricolores, por favor. Estou falando que lá atrás, nos anos 80, 70, 80, era cultural, né? Se falar o Fluminense tinha essa fama, ser o rei do não tapetão. Que fosse, era falado. Explica pra gente o que é o tapetão. Porque o muita tapetão gente... é interessante. Muita gente assim, não só sabe fazer um como parênteses. funciona. É muito legal, assim, a gente tá aprendendo aqui hoje, porque eu desconstruí uma imagem achando que ainda tinha muito machismo dentro ali da federação, do tribunal, e não tem. As coisas hoje são mais... transparentes e seguem mais as regras, como não vão mais entrar na justiça comum. E talvez não tenha mais tapetão. A gente está aprendendo muito aqui com a Renata. Aprendendo que o jogador tem que jogar de cueca. Eu vou ser o maluco que vai ficar pelado, pô. Faz tudo 880. Ficar pelado? Tira a meia, né, maluco? Pega mal, né? Ela, Renata, pede pro pessoal seguir a gente aí. Olha, segue. Clica, segue, compartilha. Ativa lá o sininho das notificações. Aí vou só para não perder o raciocínio aqui. Outro dia eu fui brincar, perdi. Aí a pessoa me salvou. Graças a Mansura, graças a Deus. Tapetão, explica pra galera o que é tapetão. O tapetão, na verdade, o tapetão ele acontece, a meu ver, por uma falha do código. É mesmo? Eu acho que o código tinha que ser reformado. O que acontece? Vamos lá. Como é que acontece o tapetão? O tapetão acontece por um jogador... O código que foi criado quando? O código foi criado através de uma resolução do Conselho Nacional dos Esportes, né? Ele veio junto com efetivamente, quando a Lei Pelé foi lançada. Então, ele foi reformado em 2009, mas ele veio em 98 e foi reformado em 2009. É uma resolução. Na verdade, não é uma lei federal, é uma resolução do Conselho Nacional dos Esportes que vigora até hoje. E eu acho que ele tem que ser reformado porque tem muitas falhas, muito tempo passou, e, enfim, a gente precisa reformar o código de fato. E acontece o seguinte, o nosso código ele não estabelece um prazo para que qualquer time possa efetivamente, qualquer clube possa efetivamente reclamar sobre um jogador ter jogado de forma irregular num campeonato. Então, vou dar um exemplo. Suponhamos que, sei lá, Flamengo e Volta Redonda estejam jogando um campeonato e cheguem na final. A gente já teve um caso assim concreto. Eles já chegam na final. E aí, o Volta Redonda está lá com um jogador irregular. O Flamengo sabe que o Volta Redonda está com um jogador irregular, não fala nada. Perde a final. O que ele faz? Ele faz uma notícia de infração para o tribunal e fala assim, Volta Redonda jogou com um jogador irregular. Quando o tribunal recebe a notícia de infração e vê que, na final, aquele jogador do Volta Redonda estava irregular, há a perda de pontos do Volta Redonda da partida por ter jogado com um jogador irregular. Então, o Flamengo, que ficou em segundo lugar naquela campeão final, agora. é campeão. Isso é o tapetão. E só para ilustrar, que a gente até falou disso,
pode ser usado por um determinado clube, Flamengo ou qualquer um outro, ou não, dependendo do interesse dele naquele jogo. E qual é a falha do nosso código? A falha do nosso código é que um clube que participe do campeonato, ao tomar conhecimento que qualquer time joga de forma irregular, com um jogador irregular, e pode ser qualquer irregularidade, a não apresentação de um documento, o jogador estar suspenso pelo tribunal e mesmo assim jogar a partida. Porque, veja, eu suspendo o jogador no tribunal, mas eu não estou lá na partida para saber na hora se da inscrição. na hora da inscrição e na hora do jogo mesmo, para saber se ele está cumprindo a minha pena ou não. Eu não sou um órgão fiscalizador. Ele pode ter jogado na primeira partida e o clube só lá no final. Exatamente. Se interessar ele assim, não vou deixar quieto, porque se eu tirar aquele ponto, eu tirar ponto de repente de um outro time. Exatamente. Vai favorecer o outro time, vai tirar meu título. Então vou ficar quieto. Os clubes ficam na malandragem de ficar quieto quando quando é conveniente ou não, e não falam. E o código não estabelece um prazo para que haja essa notícia de infração. Sim. Então, eles jogam de acordo com a conveniência deles. E, normalmente, a gente só tem a notícia dessa infração nas finais, que é o famoso tapetão. Então, ao desprestígio ao resultado de campo, em detrimento do prestígio à irregularidade. Isso que é o tapetão. Teve um caso que eu julguei que foi muito interessante, que eu fiquei vencida. Mas fiquei vencida. Foi um caso de recurso, eram uns 9 julgando, eu fiquei vencida absolutamente sozinha. Mas é um caso que foi muito interessante. A irregularidade foi o seguinte. Um determinado clube contratou um elenco inteiro. Contratou 15 jogadores com a mesma data de contratação. E demitiu os 15 jogadores com a mesma data de demissão. Só que um único jogador, suponhamos, a data de demissão foi dia... Você pode falar o clube? Eu não me lembro qual foi o clube, mas foi um clube pequeno. Eu não me lembro, já tem muitos anos isso. E aí, na verdade, quando eles foram demitir, eles, na hora de digitar, a meu ver, foi erro de digitação claríssimo. Quando eles demitiram, suponhamos, a data de demissão de todo o elenco foi, 13 de dezembro. Um deles, eles digitaram, 31 ao invés de 13. Tá? Então, um jogador, por causa dessa digitação, jogou de forma irregular. E aí, aconteceu o tapetão. Quando chegou na final, o clube ganhou, chegou na final, o clube ganhou em campo, mas com um jogador irregular. Por causa dessa data no contrato de trabalho errada. Ou seja, ele teria jogado, o resultado prático foi o seguinte, ele teria jogado já demitido. No caso, seriam, então, os outros 14 demitido 31. E ele uma 13, data assim, uma coisa assim. Ele jogou dia 15 e já estava demitido. Ele estava demitido e os outros não estavam demitidos. Caramba. E ele jogou. E para mim, assim, não faz sentido que você tenha contratado, porque o advogado fez essa prova, olha, todos eles foram contratados na mesma data e todos eles foram demitidos na mesma data. Juntos. Isso é um erro material. Na hora de alguém digitar lá no clube, digitou errado, trocou uma data pela outra, né? Caramba. E ele estava junto com aquele mesmo elenco, né? Então, foi apenas um erro material. E aí eu votei prestigiando o resultado de campo para que os pontos não fossem retirados daquele determinado clube e que, de fato, o clube sagrasse-se vencedor. Mas todos os meus colegas entenderam que irregularidade é irregularidade e que, de fato, ele deveria perder os pontos. E aí foi um caso que o segundo lugar ganhou no tapetão. Caramba. Né? Essa coisa de perder ponto, o Vasco, não sei se foi em 2009 ou 2011, perdeu 5 pontos no Carioca. Caminhou para trás. No tal do Jefferson. Eu até dei um exemplo quando foi esse julgamento. Eu falei assim, se fosse uma coisa tão ortodoxa, a gente não precisava de pessoas julgando. Isso. A gente colocaria no computador e o computador faria o resultado de julgamento. Tem que ter um coração ali. A gente tem que avaliar o caso concreto para poder compreender o que de fato foi uma irregularidade mesmo ou que não foi uma irregularidade. Ou até fazendo uma analogia, não tem muito... Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas no caso do Emerson, que vocês puderam avaliar uma situação. Sim. Que se fosse para levar ferro mesmo, então os 8 jogos acabou. Sim. E qual seria o destino desse rapaz? Talvez ele não tivesse nem agora jogando na final do Campeonato Carioca. Estaria fora do sistema futebol, porque você imagina quanto tempo esse rapaz ia ficar suspenso em 8 partidas sem clube nenhum.
né? Porque eles teriam sido demitidos. Os clubes não têm coração, eles vão demitir e ponto final. Verdade. Tem um caso emblemático que não é do TJ, é do STJD, que é da Portuguesa, né? Ali em 2013, quando a Portuguesa foi rebaixada. Qual é o jogador mesmo? Lembra? Emerson. Jogadora portuguesa. Everton, desculpa. Que perdeu. Aí o Fluminense acabou se safando, né? O Flamengo perdeu, quase caiu também. Enfim, a Portuguesa caiu. Você lembra desse episódio? Esse episódio a gente não julgou esse episódio, não. Eu sei que era do STJD, mas assim, pelo teu conhecimento técnico do que aconteceu, o que você falaria sobre... Eu acho que ali, eu não tenho conhecimento do processo em si, mas eu acho que ali o STJD julgou corretamente, né? O que acontece é o seguinte, às vezes a mídia e quem está fora tem um olhar muito diferente do que as provas dos autos de fato se apresenta, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vê no processo, né? Então, às vezes, você fala assim... Vou te dar um exemplo. Ontem mesmo eu falava com um repórter sobre um caso de manipulação de resultado. Ele falou assim, doutora, tem um caso aí flagrante de um determinado time que a federação suspendeu preventivamente o clube por manipulação de resultado. E o tribunal absolveu o clube? Aí eu falei, não, o tribunal não absolveu o clube. A gente sequer denunciou o clube. Não teve nem julgamento. Porque a gente não conseguiu provas suficientes para apresentar sequer uma denúncia. Naquele caso, a gente até sabe que houve manipulação de resultado. E a gente não apresentou denúncia sangrando, com o coração sangrando. Mas a gente não tem prova. Seria um tiro no pé, né? Mas a gente não tem como... denunciar se a gente não tem provas mínimas, né? Porque, infelizmente, a gente precisa de provas mínimas. Não vai ter o argumento para levar. Não vai ter argumento, né? Então, esse caso aí foi mais ou menos isso. Eu acho que, às vezes, a gente está de fora, então a gente tem um olhar que, mas aquele ali não é tão flagrante, mas a gente precisa da prova que a gente não tem. Né? O que é mais difícil para vocês jogarem hoje? Manipulação de resultados, sem dúvida. Sem dúvida. É muito difícil, porque a gente depende de delações. As provas são feitas de conversas de WhatsApp, gravações de WhatsApp. Porque, assim, veja, a manipulação de resultado, ela é muito subjetiva. Eu tenho manipulação de resultado... No outro dia apareceu um vídeo lá no TJD que foi o seguinte. O atleta ele ia marcar um pênalti. Ele olhava pro goleiro e ele chutava, assim, totalmente fora. Muito longe. Muito longe. Até que ponto ele é ruim de bola ou ele realmente está manipulando o resultado? Pareceu escancarado, né? Pareceu muito escancarado. Para mim, pareceu muito escancarado. Mas como é que eu vou julgar que realmente... A qualidade dele como jogador. Então, assim, ele foi denunciado, né? O procurador entendeu que aquilo foi uma manipulação de resultado, que realmente ele queria perder aquele pênalti, mas é subjetivo. Subjetivo, né? Entendeu? Eu preciso que alguém chegue para mim e fale assim, não, ele foi aliciado, tá aqui a prova, uma mensagem, ou alguém vai lá testemunhar, falar, não, eu sei que ele levou dinheiro para efetivamente não perder aquele pênalti. E às vezes a gente não consegue essa prova, as pessoas têm medo, né? Às vezes essa prova não está descrita, as pessoas não querem testemunhar. Deve ser complicado. É muito complicado. E assim, a manipulação de resultado, ela parte de grupos de criminosos, efetivamente, que mantêm grupos de... Você já deve ter mapeado como é que funciona isso. Né? São grupos de pessoas, de criminosos, que se mantêm com pagamento de pessoas que fazem pagamentos mensais para terem dicas de aposta. E aí esses grupos vão lá, aliciam árbitros, aliciam jogadores para que eles efetivamente façam aquilo que eles se comprometeram como dicas para aqueles grupos. Então, você vai lá, aposta R$100 e ganha R$2.000. E se a gente pensa em jogadores, porque a base do futebol não são
salários altos, né? A base do futebol são salários pequenos. A grande maioria. Ganha... Tem uns caras que jogam só o estadual, né, cara? Esses clubes pequenos não tem calendário para depois de abril, maio e acabou. Acabou. Então, assim, normalmente os salários são baixos. Então, eles vão lá, dão, sei lá, o cara ganha R$2.000, o cara dá R$10.000 para ele fazer um escanteio, enfim, um pênalti, sei lá o quê. Tomar um cartão. Tomar um cartão é a coisa mais simples. Ele é seduzido. E aí, o que eu acho que... Uma coisa que eu falo sempre, eu acho que falta, e fica a dica aqui, eu acho que falta para os clubes um acompanhamento de capacitação mesmo, pedagógico, para os atletas, de mostrar que eles podem vir a ser banidos do sistema do futebol se envolverem em manipulação de resultado. Então, falta um projeto educacional. Os clubes precisam falar isso para os seus atletas, precisam falar isso para os seus árbitros, porque eu canso de receber um monte de atleta lá e de árbitro, enfim, que não sabem como funciona a justiça desportiva, que eles podem ser banidos, eles pensam que eles vão ser condenados ou julgados pela justiça comum, vão fazer uma transação penal ou vão tomar uma penalidade lá e está tudo bem. E levam um susto para pagar a cesta básica quando tomam uma penalidade de banimento ou gravíssima de suspensão da justiça desportiva. Fala assim, mas peraí, eu já cumpri minha pena lá na justiça criminal. Tá bom, mas são esferas diferentes. Então, a pena mais grave que eles podem tomar é na justiça desportiva. Então, isso precisa ficar claríssimo, eles precisam entender que e cabe aos clubes mostrar para os atletas que não vale a pena você se envolver numa manipulação de resultados. Não vale mesmo. Existe uma operação de guerra, assim, uma tropa de elite dentro do TJD, para vocês que estejam assim, de olho, mapeando, fiscalizando isso. Vocês têm uma operação de força, uma foto, misturando todos os nomes aqui. Uma força-tarefa. Marcelo, não salvou. Misturei todos os nomes aqui, Marcelo, não salvou. Existe uma força-tarefa para... A gente faz o seguinte, qualquer denúncia que a gente tomou cuidado de manter sigilo, né, nas investigações, preservar quem denuncia. A gente manda sempre tudo para o Ministério Público, né, para fazer a investigação paralela para a gente. E qualquer informação que a gente possa obter, a gente leva adiante para as autoridades competentes, abre a investigação dentro do tribunal. Vocês têm Vocês estão de olho em tudo. A gente está de olho em tudo. Já teve algum caso que a gente não saiba, assim, de jogador, dirigente, alguém banido do futebol, que vocês descobriram? Já teve um caso. Já teve um caso no TJD de um treinador que aliciava os jogadores, né? Ele foi banido. Já teve caso no STJD, agora, recentemente, o último caso que foi jogado, aquele jogador Romário até, o apelido dele era até Romário. Eu me esqueci qual o clube que ele jogava. Não sei. Mas ele foi banido agora recentemente. Não era aqui do Rio, não. E já tivemos casos de banimento. É mesmo? Mas ficou comprovado, porque, como você tinha falado antes, a vida é subjetivo, né? Ficou comprovado por mensagem de WhatsApp, em que as pessoas deram para a gente os valores que foram combinados, e a gente manda para a perícia, né, para saber se realmente aquela mensagem não é fake, né? E a perícia atestou que a mensagem realmente não era fake. E delação, o cara vai lá e presta o depoimento, eu soube que fulano pagou tanto. Ou então, às vezes, até acontece da própria pessoa ir lá e falar assim, ele pagou para mim e eu me arrependi. Isso conta para a decisão de... Pagou para mim e eu fiquei arrependido. O atleta fala assim, pagou para mim e eu fiquei arrependido e eu quero delatar aqui, etc e tal. E conta bancária do cara, vocês fiscalizam também? Conta bancária. A gente não quebra sigilo, né? Isso aí não compete a gente. Mas isso não compete a gente. Só a gente não tem esse poder comum. De polícia, só a justiça comum. Legal. Mas vocês podem solicitar a quebra Mas de a gente sigilo. pode mandar todo o trabalho que a gente faz no TJD, a gente tem cooperação com o Ministério Público. Ministério Público. Eles então a gente manda toda a nossa investigação legal, para o legal. Ministério Público. Bacana. E aí eles chegar aproveitam todos os nossos depoimentos. Agora, por exemplo, a gente recebeu uma solicitação do Ministério Público de uma investigação que está tendo lá em Brasília, que esbarra num caso nosso aqui do Rio de Janeiro.
e eles estão pedindo para a gente o processo, né, de manipulação de resultado que rolou aqui, para a gente encaminhar para eles, porque eles querem essa prova emprestada. Então, a gente tem, assim, essa cooperação muito afinada com o Ministério Público e o TJD para pegar quem manipula, tanto aquele que manipula quanto o manipulador, etc. e tal. E tem que ser pego mesmo. Tem que ser pego, porque isso estraga o futebol, né? Assim, sério? o que a gente tem de mais caro no futebol é o acaso, né? É verdade. É o acaso. O que a gente tem de mais caro. Paixão, né? Mexe com paixão. Mexe com paixão. Quando você sabe que tem manipulação de resultado, perde toda a graça. Sim. E a Federação do Rio contratou uma empresa que está acompanhando nesse Campeonato Carioca. Eles contrataram uma empresa que acompanha toda a movimentação dos árbitros, né? O que eles aplicam para ver se realmente eles estão fazendo corretamente a aplicação de cartões, etc. e tal. Então, eles estão sendo meio que vigiados, digamos assim. Uma auditoria, né? Tipo uma auditoria ali, né? Entendeu? Assim, isso obrigou a federação a ser mais exigente, né? Aumentou o sarrafo de olho também, da qualidade dos caras. Exato. Tem esse caso do Paquetá, eu sei que é na Inglaterra, mas assim, você olhando de longe, essa suspeita dele de estaria envolvido, né, em manipulação. Aquele caso ali foi um caso de aposta, né, que teria supostamente uma coisa gritante de aposta esportiva, né, e eles estão apurando, né. Parece que, de fato, há um envolvimento ali, inclusive com parentes, etc. e tal, que teriam apostado e teriam se beneficiado de apostas, né. É um caso envolvendo um personagem com o nome dele. Então, o barulho é mundial mesmo. Porque se implicou em convocação na seleção, que ele deixou de ser convocado, e até transferência dele pro Manchester City, né? A questão é que envolve muito dinheiro, né? Para vocês terem uma ideia, a nova lei geral a gente teve a nova lei geral do esporte, que saiu recentemente, e logo após, mais recente ainda, foi a lei das apostas esportivas. Para vocês terem uma ideia, as empresas de aposta, para funcionarem no Brasil hoje, elas têm que pagar um valor de 30 milhões de reais para funcionar no Brasil hoje. E isso, para elas, é nada, né? Então, assim... O que gira ali é muita coisa, né? O que gira ali é muita coisa. Caramba, e o Brasil é um dos melhores mercados mundiais para aposta. Porque só de futebol, só o Cuiabá, né? Você tinha falado só o Cuiabá. Todos os clubes hoje no Brasil são financiados por bets, menos o Cuiabá, que é financiado pelo agronegócio. Mas todos têm patrocínio das bets. Isso abre caminho, isso possibilita. Isso é uma porta aberta para... Na verdade, as bets são as mais prejudicadas, né? Não são elas que, de fato, fomentam a manipulação. Mas o fato de existirem criam essa possibilidade. Né? Só para esclarecer isso, acredito que, se alguém não entendeu, o movimento do dinheiro com a manipulação só favorece a quem está ali naquele esquema. E a Bet é mais prejudicada mesmo, porque vai sair do bolso deles para pagar um esquema que vai prejudicar o time, vai prejudicar a torcida, o espetáculo inteiro, e aí ele só vai favorecer um grupo pequeno. Sim, porque assim, o que as empresas de Bet elas querem justamente quanto mais acaso, melhor, né? Sim. Porque quanto mais você manipula, mais real, né? O resultado real. Elas são favoráveis ao resultado real. Sim, né? Certeza. Elas não querem manipulação, então elas realmente não são favoráveis à manipulação. As federações também não querem, porque, obviamente, a gente quer o jogo limpo, né? O tribunal bate nisso, e a nossa dificuldade, enquanto tribunal, é justamente conseguir pegar, né? Provas para pegar. Mas também, quando a gente pega, nós somos severos na... O papel das bets é maneiríssimo. O problema é que... O aproveitador cria a situação. São esses grupos né, paralelos de bandidos mesmo, né? Você tinha falado são quantas comissões no TJD? No TJD hoje são 8 comissões disciplinares julgando e o pleno com 9 membros. São 8 comissões. Pergunta, tem demanda para tudo isso? Tem. Nós funcionamos todos os dias. As comissões funcionam de segunda a sexta. Todos os dias nós temos julgamento. Todos os dias? Todos os dias. E assim, de tudo, a partir de sub o quê?
sub-15. Sub-15, sub-20, sub-17. Caramba. Tem futebol feminino também. Ah, tá. Muito menos, né? Mas temos futebol feminino. Não, porque assim, como a gente não sabe, a gente já, pô, nossa, 8 comissões mais o pleno. É muita coisa. É né? muita Tem coisa. demanda para tudo isso? Pô, tem. Porque os campeonatos não acabam. Tem as ligas também, a gente julga as ligas também. Tem ligas. Já tô achando que é pouco. Tem ligas. Já tem 8 é ligas. pouco, hein? Eu tô achando que é pouco. Trabalhando Tem muito já. ligas. Então, assim, a gente tem julgamento todos os dias. Caramba, tudo. Eu tô achando que é pouco, hein, Marcelo? 8, mais o Pô, pleno, é muita 9. coisa. É muita coisa, irmão. Como é que é a jornada de vocês lá? Fica todo mundo... É no prédio da federação? Onde fica... O tribunal? A gente funciona na Rua Acre. A federação funciona ali no Maracanã, Sim, né? sim. E o tribunal não funciona na sede da federação. A gente funciona na Rua Acre, no centro da cidade. No Rua Acre 47. Segundo andar é a secretaria. O 7º andar é onde funciona o plenário de julgamento. É no mesmo lugar de 20 anos atrás? Ou mudou recente? Não, o tribunal sempre foi lá. Acho que eu já O tribunal fiz. sempre foi lá. Eu acho que já fiz cobertura lá. E você pastor, você chega lá que hora, sai que hora? Você tá todo dia Não lá? tem julgamento do pleno todos os dias, porque a gente só pega recurso, né? Então, assim, as nossas sessões do pleno são às quintas-feiras. Sempre às quintas-feiras. Quinta. Agora, as comissões, como tem muita demanda, elas ficam julgando a primeira instância, porque nem tudo que sai da primeira instância tem recurso, né? Às vezes as partes não recorrem, né? Então, eles têm muito mais demanda até do que eu em segunda instância no pleno. Você falou de manipulação. Tirando manipulação de jogo, assim, falta, expulsão, quais são as coisas mais corriqueiras lá? De julgamento de... Então, xingamento, muita coisa. Todo jogo tem xingamento. Xingamento... os mais ofendidos são os árbitros, né? Ofensa moral a árbitro é todo jogo. É mesmo? Ofensa moral a árbitro todo jogo. Jogada violenta, né? De atleta para atleta, na disputa de bola. Torcida também, ato de torcida, né? Esses cantos que a gente tem de torcida, né? A gente já teve mais e agora menos arremesso de objetos, arremessar garrafa, arremessar coisas, a gente tem tido muito pouco. Engraçado, isso diminuiu bastante. Eu acho que talvez por uma atitude pedagógica mesmo, de a gente tanto bater e falar, olha, você pode prejudicar o seu clube em arremessar coisas no campo. E isso antigamente era comum? Era comum. Aí só uma aspa aqui rapidinho, não sei se você vai lembrar de um amigo nosso, lá da Gurgel. Ele ficava na Geral, no Maracanã, grande Tuninho. Ele tá com um rádio de pilha para acertar um jogador, um juiz, não sei. E depois ficou pedindo pro Bandeirinha, Bandeirinha, devolve meu rádio aí. Ele gritava pro Bandeirinha, devolve meu rádio aí. O cara tava nem aí, o Bandeirinha. O rádio, ele queria de volta, aí tacou na raiva, mas depois ficou pedindo. A Geral oportunizava isso, né? A Geral oportunizava isso. Pô, bons tempos de Geral, né? Pô, bom demais. Mas é mais basicamente isso, ofensa moral a árbitro e jogada violenta. Se tivesse um caso assim, você deu o exemplo do Vinícius Júnior lá fora. Se tivesse um caso, vamos imaginar que vamos pegar um jogador negro assim, bem polêmico, o Gabigol. O Gabigol, ele é negro, né? Beleza, preto. Se a torcida do Vasco, se a torcida do Fluminense, eu tô falando aqui no regional, não é? Esquece Palmeiras, Atlético, aqui, a torcida do Vasco, do jogo, a do Botafogo, até a do Bangu, a do Fluminense, perseguisse, ele fizesse como fazem lá com o Vinícius Júnior na Espanha. Você, por ser assim, recorrente aqui, vocês teriam como agir? De um caso de lá fora, se fosse um... Não, aqui, acontecendo com o Gabigol. Sim. Acontecendo com o Gabigol, você falou do Gabigol, a gente teve um caso contra o Gabigol. Foi o seguinte, foi bem interessante esse caso inusitado. Foram 3 torcedores do Fluminense. Eles xingaram o Gabigol de macaco. E aí, o que aconteceu? Alguém filmou na torcida e isso viralizou. E aí chegou uma notícia de infração no tribunal. E aí a gente pegou e denunciou o Fluminense por ato da torcida. E quem responde é o clube, né? Mesmo identificando quem é? Mesmo identificando.
E aí, o que aconteceu no final das contas? Acabou que o Fluminense foi, de fato, absolvido por uma questão muito, muito interessante e diferente no tribunal. E aí vem a sagacidade dos advogados, né? Quando você tem um ato de uma torcida inteira, é fácil você entender que houve a ofensa de fato, porque o jogador escutou, né? Uhum. O Fluminense fez uma prova brilhante, eles contrataram uma perita muito competente, que ela fez a prova de que do local onde os torcedores estavam, para a distância onde o Gabigol estava, e foi na hora que ele estava saindo do campo, entrando para o vestiário, ele não teria condições de ouvir o que eles estavam falando. E só viralizou e a gente só tomou conhecimento porque alguém que estava do lado filmou e mandou o vídeo. Entendeu? Então, não houve, de fato, a injúria racial, o que a gente chama de injúria racial, porque você tem que ofender a pessoa. Ah, tá. Então, o Fluminense foi absolvido por essa... É por isso que eu te falo. Às vezes, você tem que ver o processo e saber... Porque quem está de fora fala assim, pô, o Gabigol foi xingado de macaco e o tribunal absolveu o Fluminense. Mas por quê? Porque a injúria, você tem que injuriar a pessoa tem que se sentir ofendida. Mas, nesse caso, as pessoas que ofenderam, e aí, de forma nesse alguma, caso, são punidas? as pessoas... E mais, nesse caso, quando o jogador ele ouve... O primeiro ato que ele tem que fazer é comunicar ao árbitro, para que o árbitro coloque na súmula de jogo. E, naquele caso, não estava na súmula de jogo. Então, mais uma prova de que ele, de fato, não tinha ouvido. Ele até prestou depoimento no tribunal, dizendo que, de fato, ele se sentiu ofendido. Sim, se sentiu ofendido, mas pelo vídeo que ele viu, não pelo que aconteceu no jogo. Então, nesse caso, o Fluminense saiu absolvido, porque ela provou que os decibéis, a distância que se estava, os decibéis do som não iam chegar até onde o local que ele estava, de fato, no campo. Mas, se fosse o caso de ser condenado... seria o caso da gente penalizar o clube por ato da torcida e identificando, a gente poderia até... Existe o caso de identificando e isentar o clube. Quando a gente identifica as pessoas, a gente leva para a delegacia, quer dizer, os policiais, né, conduzem até a delegacia e identificadas as pessoas e feito o boletim de ocorrência, a gente pode vir a isentar o clube por ato da torcida e identificar os personagens, porque você descobriu. Foi Mas pontual, se não né? descobre... é penalizado, de fato, o clube. Você é a favor de punir o clube como medida de prevenção, de educar? Olha, isso é muito polêmico, né? Porque, assim, muitas pessoas falam assim, pô, mas como é que o clube vai evitar, né? Como é que vai calar a boca da torcida, né? Isso é muito draconiano, né? Penalizar o clube por ato da torcida. Eu penso o seguinte, eu já fui muito contra penalizar o clube. Hoje em dia, eu sou a favor de penalizar o clube. Porque, de uma certa forma, e eu volto ao trabalho educacional. Se você faz um trabalho educacional de base, você começa a divulgar, enquanto clube, que você pode, por ato da torcida, penalizar o clube, você começa a evitar... A gente quase não tem mais canto homofóbico, por exemplo. A gente quase não tem mais. Porque as pessoas já entenderam que ter cantos homofóbicos prejudica o seu próprio clube. E que se a gente não penalizar, a gente vai ter uma balbúrdia, né? A gente vai ter gritaria do que se for Então, de toda forma, a gente tem que penalizar, não tem jeito. Então, hoje em dia, eu sou favorável, sim, porque a gente obriga, de uma certa forma, o clube a educar a sua torcida e... É multa, pena de multa. A nossa penalidade é de multa. De multa? Multa. Para as pessoas terem uma ideia, para a gente também. Essa multa é de quanto, mais ou menos? O código é bem extenso, é de R$100 a R$100.000. Então, Para o clube é nada, né? O cara é de R$100 a R$100.000. O ídolo dele ganha 1,5 milhão, 2 milhões. Pô, e aí a gente quem paga esses caras vai tirar 100 mil? E aí a gente vai fazer a gradação de acordo com a possibilidade do clube, entendeu? A receita do clube. A receita do clube. Então, a gente vai avaliar. Então, por exemplo, a gente teve os últimos julgamentos que a gente teve, a gente penalizou Flamengo, a gente penalizou o Flamengo por cantos homofóbicos. Foi jogo Flamengo-Fluminense. E, obviamente, a torcida do Flamengo sempre tem aqueles cantinhos homofóbicos contra o Fluminense. Contra o Fluminense. Sempre, fato. Aí a pena foi R$50.000.
né? O Flamengo pagou R$50 mil. E já esse último jogo que eu até estava lá presente, já não vi o Flamengo, já não ouvi a torcida com nenhum canto homofóbico contra o Fluminense. Então, penso que serviu de lição, né? Mas, por exemplo, quando é um clube pequeno, a gente aplica lá, sei lá, R$2 mil, R$5 mil. Por isso que o código é de R$100 a R$100 mil, porque aí a gente pode ter bastante elasticidade dependendo do clube, entendeu? Porque quando eu perguntei de punição, eu estava pensando em punição mesmo de... Milhões, né? Não, nem grana não, bicho. Assim, primeiro com mando de campo. Mas isso pode acontecer. E assim... Da reincidência. Eu digo papo de... Exclusão de campeonatos. Porque na reincidência, dependendo, pode. Na reincidência, quando são coisas muito mais graves, a gente pode... que a gente fala de portão fechado, né? A gente pode tirar a torcida, pode ter a pena de multa e retirar a torcida, enfim. O esporte foi punido agora, né? Foi punido agora. Mas aí tem que ser uma coisa muito grave, né? Essas coisas aquele ali foi tentativa de homicídio, né? Só quando é coisa muito grave, assim. A gente teve um caso também que tiraram os homens... Não sei se vocês viram isso. Deixaram só as mulheres e as crianças no estádio, como pena pedagógica. Não tenho certeza, mas acho que foi em Minas. Foi Minas. Botaram só as mulheres e as crianças. Jogo do Atlético. O Vasco tentou fazer isso agora. O Vasco perdeu o meio de campo um ano, sei lá, recentemente. Queria fazer isso, né? Não tenho certeza se foi em Minas, mas foi, né? Eu acho que foi Minas. Acho que foi Minas. Acho que foi. Que foi até, disseram que foi uma festa bonita que as mulheres fizeram, as crianças. Dança de bola, eu vi. E aí foi por causa disso. Foi uma penalidade porque tinha sido muito grave um ato da torcida lá, etc. e tal. Então a gente pode também, mas é raro, porque só quando é grave para a gente tirar a torcida de campo, etc. e tal. Normalmente esses casos são quando tem assim. Um ato de racismo grave. A gente combate muito a questão do racismo. Muito, muito. E, assim, praticado por uma torcida inteira. O Grêmio tinha mania de atos racistas fortes. O Aranha sofreu isso aí, o goleiro do Santos. O Grêmio tinha essa mania, né? De atos racistas. Mas aqui no Rio, engraçado, eu não vejo assim. Não tem tanto, né, cara? Eu não tenho tanto. Não tem tanto. Não. Aqui no Rio a gente não tem mais pontual isso aí que você falou, Flamengo e Fluminense. É pontual. É mais assim, canto homofóbico. É pontual. E aí, no caso do Fluminense, a gente teve assim, esses 3 jogadores. E assim, engraçado que, na ocasião, eu tenho até dúvidas se foi realmente... o racismo, assim, racismo mesmo, sabe? Assim, não sei se foi aquela coisa do macaco, do tipo assim, de fazer macacada, entendeu? Sim. Em outra conotação. Porque não foi uma coisa da torcida inteira querendo xingar ele pela cor. Também tem essa tonalidade, entendeu? Já tem isso. Essa toada. Mas o fato é que, mesmo que ainda fosse a injúria racial, naquele caso... A perita comprovou que ele não teria como ouvir, então não houve a ofensa direta e ele acabou sendo absolvido, né? O Fluminense acabou sendo absolvido. Legal. Renato, estamos chegando ao fim aqui, nós temos nosso tempo está chegando ao fim. Infelizmente. Tivemos uma verdadeira aula aqui. Eu achava que sabia, não sabia nada. Né? A gente entrou aqui grandão, tudo garoto. Conheço, domino. Vou falar igual os caras, o que essa mulher tá fazendo aqui? Tá fazendo aqui. Eu acho que ela representou aqui com a gente, é o mesmo que ela representa lá no tribunal. Sim, né? certeza. Deu uma aula. Ganhou na competência, no conhecimento técnico. Lógico que foi uma brincadeira. Lógico que quando você entrou aqui, a gente já sabia da autoridade toda. Vai ser uma brincadeira. Mas realmente aprendemos muita coisa. Aprendemos muita coisa. Aí vamos rever o programa para a gente reforçar o que a gente aprendeu aqui. Renata, queria te agradecer muito você ter vindo aí. É a primeira mulher que participa da sua resenha. Especialíssimo. Logo, começou assim com o pé direito, fazer um golaço. Peso, né? Uma aula. Deixou a gente menininha. Viramos menininho em pé da Renata, obrigado. Poxa, eu agradeço. Quiser deixar um recado aí. Eu agradeço imensamente. Eu fiquei muito feliz de participar aqui do programa. Que legal, que bom.
Eu vim com o maior prazer e fico muito feliz de poder ter representado a Muito bancada bem. feminina. Muito bem, muito bem. Espero que eu tenha representado bem Muito. o time feminino. Fantástico. Deu uma aula pra gente aqui. Espero que eu tenha aberto os caminhos para que outras venham aqui. Não é falar. falta de vontade, não. A gente quer. A gente quer. A gente já chamou A gente algumas aí, já algumas estão chegamos, pra vir, é. mas... Eu espero que eu tenha sido a pioneira e tenha De novo, selado pioneira aqui. de novo, né? Pioneira de É novo. verdade, é sempre desbravando. Pioneira né? 2. Desbravando. Sempre desbravando, é verdade. Desbravando. Não, trouxe muita informação pra gente que acompanha futebol, consome conteúdo de futebol há décadas, né? Até porque eu ressuscitei uma galera, entregamos que a gente é antigo. Boa. Entregamos que a gente é antigo. E, pô, eu trouxe muita informação. Achava que eu sabia, Pra não sabia caramba. nada. A gente sabia E assim, se a gente tiver a sorte que o futebol, que o TJD teve, que o futebol ganhou com a tua entrada, desbravando, se o Só Resenha tiver essa sorte, as mulheres que vão vir agora vão levantar a gente. Aí, se for nesse nível aí, tá vamos bom. fazer um fico programa feliz. só com mulher. Eu fico feliz e fico envaidecida, Pô, né? muito De bom, vocês muito bom. fazerem tantos elogios e assim, tô super à disposição se quiserem lá um dia visitar o tribunal. Ah, sim, Olha aí, será um cara. prazer. Quem quiser assistir qualquer sessão lá, a gente tem sessão todos os dias. Rua Acre, no centro da cidade, 47, 7º andar, onde acontecem as sessões. As sessões são públicas. Qualquer cidadão pode assistir para ver um pouco lá de como funcionam as nossas sessões e o futebol. E eu estou super à disposição. E parabéns pelo mês das mulheres, né? Parabéns Espero que às curta mulheres. aí Adorei, as flores. fiquei muito Sintam-se feliz representadas pela exposição. doutora aqui. Muito obrigada, pessoal. Obrigada E de verdade. só para fechar, pede para o pessoal seguir a gente lá. Se inscrever no Mais uma canal, vez. curtir, compartilhar e ativar o sininho de notificação. Olha, mulherada, sigam, ativa o sininho, vem com a gente. Vambora, gente. É uma convocação isso aí, pô. Senão pode ir preso, né? Uma Vai ficar convocação. feio para você. Ó. Vamos encerrar, Marcelo? Os decibéis dela chegaram legal chegaram aí. legal, chegaram Eu sei bem, que é. chegaram. Não tem recurso. Não tem recurso. Da advogada Nada do de Fluminense. tapetão nessa história, Não vai não. ter tapetão, não. Tem que seguir. Tem que seguir. Valeu, Vamos gente. encerrar, Marcelão? Vamos. Valeu, lá. gente. Esse foi mais um episódio do Só Resenha Podcast. Então fique com a gente. Até o próximo programa. Até a próxima.